O milionário barbeiro humilha o menino negro na barbearia e se arrepende amargamente. O sol ardia sobre o bairro, um lugar onde a poeira e os sonhos se misturavam. Leandro, um garoto de 12 anos, com cabelos crespos e olhos brilhantes de determinação, tinha um único desejo: ser barbeiro. Desde pequeno, escutava as histórias do avô, um mestre na arte de cortar cabelo, que transformava cada cliente em um rei. Porém, para Leandro, essa jornada seria mais do que apenas fazer cortes. Era sobre superar as barreiras da desigualdade e da pobreza. Na barbearia de Carlos, o milionário que tratava os podres como invisíveis, Leandro se sentia pequeno, mas decidido. Carlos era arrogante, sempre cercado por luxos que o faziam se sentir superior. A barbearia, com suas cadeiras de couro e espelhos reluzentes, era um espaço onde Leandro sonhava em um dia se tornar um profissional respeitado. Naquele dia, ele chegou mais cedo, com tesouras enfiadas em seus bolsos e um brilho no olhar, pronto para um movimento desastrado. O espelho se despedaçou em 1000 pedaços. O silêncio sepulcral que se seguiu foi cortante. Os olhos se voltaram para Leandro. Carlos explodiu. Você não vale nada. Um garoto como você não sabe respeitar as coisas. Aquelas palavras ecoaram, esmagaram o coração de Leandro. Os risos nervosos dos clientes misturaram-se ao barulho das lâminas e a tensão no ambiente. Leandro sentiu um nó na garganta e a umidade dos olhos. Mas naquele momento, algo mudou em Carlos. Ele hesitou. No fundo, a raiva não vinha apenas do espelho quebrado, mas de seus próprios medos. Medos de se enxergar ali, refletido em alguém que poderia ter sido ele. Alguém que também sonhava em conquistar o mundo, mas se deixara levar pela arrogância e pelo preconceito. O olhar do milionário começou a vacilar. Um lampejo de vulnerabilidade se esgueirou por seu semblante severo. Sentindo o peso do desprezo, Leandro, com o coração partido, decidiu que não desistiria de seu sonho. Em vez de ceder ao desânimo, ele buscou outros caminhos. Encontrou pequenos barbeiros na comunidade, homens que sorriam com a simplicidade, ensinando-o a arte que seu avô lhe legara. Aprendeu a cortar cabelo com jovialidade e afeto, longe dos olhares cruéis de Carlos. Enquanto isso, o milionário, removido de sua fortaleza de arrogância, começou a entender que sua vida estava mais entrelaçada com a de Leandro do que imaginava. Uma descoberta inesperada do passado se aproximava, algo que poderia abalar suas crenças e trazer uma nova luz à sua jornada. Mas a verdade estava prestes a ser revelada e... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Leandro se afastava do olhar de desprezo de Carlos, seu coração pulsava com a força dos sonhos. Ele respirou fundo e decidiu que não iria deixar que as palavras cruéis do milionário o ferissem de verdade. De repente, o ambiente ao redor parecia ter mudado, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. O murmúrio dos clientes na barbearia se tornara um ruído distante. Ele só pensava em cortar cabelo e transformar vidas, assim como seu avô. Mas, antes que pudesse dar um passo, uma explosão de vidro explodiu na porta. As pessoas gritaram, se lançando em todas as direções. Leandro ficou paralisado, o olhar fixo no estilhaçar dos pedacinhos de vidro que dançavam no ar. Carlos, por outro lado, parecia ter perdido a compostura.
Ele caiu de joelhos, a expressão mudando de desprezo para pavor, como se estivesse diante de um fantasma. Não, não pode ser, ele murmurou, enquanto um medo profundo se espalhava pelo seu rosto. Algo dentro dele estava se rompendo, algo que ele havia enterrado há muito tempo. O silêncio cortante foi interrompido por outra explosão, desta vez vinda da rua. A barbearia agora estava cercada. Sirenes e gritos de pânico aumentavam. Pessoas corriam de um lado para o outro, enquanto os olhos de Leandro se encontravam com os de Carlos novamente. O que estava acontecendo? É uma emboscada! Carlos gritou, levantando-se de repente, seu rosto pálido e cheio de dor. Leandro sentiu um fio de medo crescer em seu estômago. O que Carlos sabia que ele não sabia. Do lado de fora, a cena se tornava mais caótica. Um grupo de homens encapuzados começou a entrar pela porta da barbearia. A adrenalina apertou o peito de Leandro. O mundo parecia girar. Ele olhou para Carlos, que estava agora em um estado de pânico. Os homens gritaram ordens brutais, exigindo que todos se colocassem no chão. Leandro não sabia o que fazer. O medo de perder o sonho, as oportunidades e agora, a sua vida, era insuportável. O olhar de desespero de Carlos e, de repente, tudo fez sentido. O milionário não era apenas um homem arrogante. Ele estava profundamente envolvido em algo muito maior e perigoso do que Leandro poderia imaginar. Carlos, você tem que nos ajudar! Leandro gritou, mas a voz do garoto mal conseguia ultrapassar o barulho ensurdecedor. A cada segundo que passava, o desespero aumentava. Os encapuzados não estavam lá apenas para fazer um assalto. Algo mais sombrio estava em jogo. Carlos, antes tão inabalável, começou a se abrir, como se os seus segredos estivessem prestes a sair. Ele encarou Leandro, e naquele olhar perdido, Leandro viu algo que o paralisou. Vergonha. Então um deles se virou para Carlos, com um brilho maligno nos olhos. Você não pode escapar do seu passado. O que você fez vai voltar para te pegar. A afirmação fez o chão parecer tremer sob os pés de Leandro. O que Carlos havia feito? O que poderia ser tão horrendo que teria trazido essa tempestade sobre eles? Enquanto o caos se instalava, algo dentro de Leandro despertou. Ele percebeu que a luta não era apenas dele. Era a luta de todos. Ele não podia deixar Carlos sucumbir ao seu passado. Não agora. Não assim. O futuro que ele tanto desejava dependeria da capacidade de enfrentar o presente. Todos estavam interligados de alguma forma. A tensão na barbearia parecia eterna. Leandro respirou fundo, preparando-se para uma ação surpreendente. Ele se levantou. O medo transformando-se em coragem. O que ele faria a seguir? Essa batalha estava apenas começando, e os segredos que romperiam poderiam mudar tudo. Mas uma coisa era certa: o passado de Carlos ia se entrelaçar inexoravelmente com o futuro de Leandro. Os dois estavam prestes a descobrir como seus destinos estavam ligados e o que isso significava para ambos. Leandro olhou ao redor, totalmente aturdido pelo caos na barbearia. A tensão estava no ar, como eletricidade prestes a despejar um raio. O garoto não sabia o que fazer. Ele queria correr, fugir daquele lugar, mas ao mesmo tempo sentia que precisava fazer algo. O olhar apavorado de Carlos encontrou o seu novamente, e no meio daquela loucura, uma centelha de conexão passou entre eles. Os encapuzados começaram a gritar ordens. Leandro sentiu o coração disparar, o medo invadindo seu peito como uma onda. Ele viu um deles se aproximar de Carlos,
Um homem corpulento com um olhar terrível. O que você fez, Carlos? Você pensa que pode escapar? A voz rasgou o ar, e a palavra fugir ecoou dentro da cabeça de Leandro. Carlos estava tremendo. A maquiagem de um homem poderoso estava se desfazendo, revelando um ser humano vulnerável, assustado. Por favor, eu nunca quis que isso acontecesse, ele murmurou, a voz trêmula. Leandro nunca imaginou que Carlos pudesse demonstrar fraqueza. O que havia no passado dele que era tão aterrador? Ponto. Foi então que uma explosão veio de fora. O vidro da porta estilhaçou e um grupo de policiais invadiu a barbearia, gritando ordens e brandindo armas. Abaixe-se, todos para o chão! O barulho e a cena eram insuportáveis. Leandro não sabia se deveria ficar ou fugir. O caos estava instaurado, e a única certeza que tinha era do desejo de sobreviver. Os encapuzados, agora cercados, começaram a perder a compostura. Carlos, com os olhos arregalados, finalmente se dirigiu a Leandro. Fuja, garoto! Você não merece isso! Mas havia algo nas suas palavras que soava diferente. Ele não estava apenas tentando protegê-lo. Havia uma sinceridade desesperada. Ponto. Nesse instante, um barulho ensurdecedor abafou tudo. Uma terceira explosão, esta vez de dentro da barbearia. Todo mundo parou. Um dos encapuzados caiu e uma névoa de fumaça começou a se espalhar. O ar ficou pesado e Leandro sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O que estava acontecendo ali? O que Carlos tinha escondido? No meio da confusão, Leandro viu algo que o deixou gelado. Um papel, largado ao chão, estava com uma tinta que brilhava sob a luz ofuscante. Quando ele se agachou para pegar, sentiu o braço de Carlos puxá-lo. Não, Leandro. O que havia nesse papel? Foi então que o maior choque aconteceu. O homem corpulento, mais próximo de Carlos, gritou. Você tinha que ter voltado, Carlos. A nossa família. As palavras foram cortadas pelo barulho das sirenes. A verdade começou a se desenhar como um pesadelo. Eles não estavam ali só por causa do dinheiro. Algo mais profundo. Um passado que Carlos nunca tinha revelado. Leandro olhou novamente para Carlos. Agora, sua expressão era de terror absoluto. O que você sabe sobre a minha família? O milionário se viu em um labirinto, cada vez mais preso entre mentiras e segredos. E o passado de Carlos era não só sua sombra, mas também uma arma apontada para o futuro deles. Com a fumaça começando a envelopar o espaço, Leandro se viu diante da pergunta que mudaria tudo. O que você escondeu de mim, Carlos? O futuro parecia se desvanecer diante do perigo, mas no fundo do seu coração, uma fagulha de esperança permanecia. Os verdadeiros laços entre eles estavam prestes a serem revelados. Mas até onde isso os levaria? O destino estava prestes a dar uma volta brusca, e Leandro sabia que nada seria como antes. O mistério só estava começando. Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. O que você escondeu de mim, Carlos? A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo pareceu parar. Os homens encapuzados estavam parados, aturdidos pelo caos que desabava. Carlos, com os olhos arregalados, balançou a cabeça em negação. Você não entende, garoto. Não é assim que funciona. Mas antes que pudesse dizer mais, uma explosão estrondosa ressoou do fundo da barbearia. O chão estremeceu e as paredes tremeram. Todos se viraram para ver um dos encapuzados ser arremessado contra a parede, despiado pela onda de impacto. Leandro sentiu o coração disparar.
Uma enorme nuvem de fumaça preencheu o espaço e a visão delas ficara embaçada. "Fujam! Agora!" gritou um policial que havia entrado, gesticulando freneticamente em meio ao pânico. Os clientes, em choque, começaram a se arrastar pelo chão, tentando escapar. Mas Carlos não se movia. "Leandro!" ele gritou quase desesperado. "A verdade que você precisa saber é que eu não sou apenas o barbeiro milionário. Eu sou sentado em Baby Bottom." Então, um segundo grupo de homens invadiu a barbearia. Eles estavam mais organizados, armados com rifles. O contraste entre a fumaça e a brutalidade dos invasores era aterrador. "Ninguém sai daqui!" Um dos encapuzados rugiu e o espaço se tornou um campo de batalha. Leandro se encolheu contra um banco. Sua mente rodava. Carlos olhava para os invasores com um misto de amor e temor. O que ele ia dizer? O que tinha acontecido? O garoto percebeu, naquele momento, que Carlos tinha uma conexão muito mais profunda com aqueles homens do que apenas seu passado. "Carlos, o que você está escondendo?" Leandro gritou, mas o som foi esmagado pelos ecos da violência. Forçar a verdade a sair parecia impossível, mas ele sabia que era a única saída. "Eu sou seu pai." Carlos disparou e o silêncio tomou conta da barbearia como um sopro gélido. O impacto da frase era como um soco no estômago de Leandro. Ele congelou. O que estava acontecendo? O homem que ele considerava um mentor, um exemplo, era na verdade seu pai? Os sentimentos de traição, confusão e raiva borbulhavam dentro dele, misturando-se com o horror do momento. Carlos olhou nos olhos de Leandro, sua expressão quebrada. "Eu não sabia como te contar. Tudo isso foi por sua segurança." Logo, os encapuzados começaram a se mover, as armas a postos, mas a revelação pendia no ar como uma espada. As sirenes da polícia se intensificaram do lado de fora, e o tempo se arrastava. Leandro lutou para processar aquela verdade chocante. Ele sempre achou que Carlos não se importava, mas a mentira era algo mais profundo. O homem corpulento se virou novamente, encarando Carlos. "Você se acha esperto, Carlos? Não vai escapar dessa vez." As palavras dele enrolaram no ambiente como uma sombra. Leandro olhou para os rostos ao seu redor. Viu o pânico, o caos. Mas no centro de tudo, ele se sentia preso em uma tempestade emocional. O que isso significava para ele? Ser um barbeiro? Ser amado? Ser parte de um mundo que sempre sonhou? Agora, tudo estava em ruínas. Os policiais estavam se aproximando. E Leandro sabia que uma escolha precisava ser feita. O futuro que ele tanto desejava dependia não só de seus sonhos, mas da verdade que agora se colocava à sua frente, cortante e implacável. O que fazer? Como agir? As portas da barbearia estouraram com uma nova explosão de poder, e a batalha realmente começou. Leandro olhou para Carlos, aguardando a decisão fatídica. O que esse novo laço significava agora, entre vida, sonhos e segredos a serem revelados. No fundo do seu coração, ele sabia que aqueles momentos moldariam não apenas seu destino, mas também o de Carlos. O caos havia se instaurado, e nas sombras, a verdade úmida começava a assombrar cada movimento. Qual era o preço a se pagar por essa revelação? O que mais estava escondido por trás da máscara de Carlos? A jornada estava apenas começando, e Leandro não poderia voltar atrás agora. Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. "O que você escondeu de mim, Carlos?" A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo pareceu parar.
Os homens encapuzados atacavam suas armas, mas não se moviam. A tensão tornou-se quase palpável, como um fio prestes a estourar. O homem corpulento que ficou em pé encarando Carlos parecia preparado para tudo. E Carlos, mesmo tremendo, lançou um olhar pesado de responsabilidade para Leandro. Era aquele o momento de se revelar. Décimes, eu sou seu pai. A palavra pesada caiu como um trovão, paralisando Leandro. Ele se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu pai? O vazio na pergunta só mostrava quão incrédulo e confuso estava. O que Carlos estava dizendo? O homem corpulento deslizou de sua posição, quase como se esperasse essa afirmação. Eu sabia que você ia se quebrar, Carlos. Por isso voltamos. Pelos seus atos, pela sua família. A revelação sobre os laços de sangue parecia ter produzido uma onda de súplica. Era um jogo de poder, e a determinação deles de fazer Carlos pagar era real. Leandro ficou mais surpreso enquanto tentava entender o que tudo isso significava. A linha entre amor e ódio se tornava emaranhada. O caos ao redor aumentava, e um novo rugido de sirenes começou a ecoar do lado de fora. As vozes dos policiais se tornaram mais altas. O tempo estava se esgotando. Aristóteles, um dos encapuzados, olhou para Carlos novamente. Você acha que esse garoto vai proteger você? A verdadeira história sobre o que você fez vai sair, e esta vez não terá para onde fugir. O taquicardia de Leandro fez seu coração disparar. Ele sentia a lâmina da verdade se aproximar. Mas o que poderia ser tão horrendo? Subitamente, um tiro ecoou e a multidão gritou. Um dos invasores caiu, mas ninguém sabia se estava ferido ou morto. Leandro se encolheu, a adrenalina estampada sobre seu rosto. O desespero começou a se espalhar pela barbearia, enquanto todos... Escute, garoto. Você precisa saber que estou tentando te proteger de algo que você ainda não consegue entender. A sua vida, a gente criou um novo começo, mas eles estão voltando para cobrar a conta. Carlos estava agora em um turbilhão, a vulnerabilidade exposta em sua voz. O que ele tinha feito? O que poderia justificar essa situação explosiva? Leandro se voltou para a porta novamente, escutando o barulho da polícia se acercar. Carlos, o que você escondeu? O que quer dizer com eles? A pergunta se transformou em um grito, mas Carlos não teve tempo de responder. Os encapuzados estavam sobre eles novamente, e a caixa de Pandora estava prestes a se abrir. Sem aviso, o homem corpulento avançou, empurrando Carlos contra a parede. Você sabia o que estava fazendo ao me deixar fora do que você fez. Deixe o garoto fora disso. Era uma ameaça sombria e o desprezo estava escrito em cada linha do seu rosto. Leandro sentiu o terror se aninhar em seu peito. Você não pode escapar, Carlos, nem com ele ao seu lado. O homem riu com desprezo e Leandro sentiu um nó na garganta. Mais uma vez, a verdade não revelada estava prestes a explodir e o tempo parecia se arrastar com a força de um caminhão. Os agentes da lei se aproximavam e Carlos estava preso entre seu passado e a defesa de Leandro. Uma última verdade precisava ser revelada. Mas qual? O caos que envolvia a barbearia era quase insuportável. Carlos olhou para Leandro com uma urgência que rasgava o silêncio. Se algo acontecer comigo, saiba que eu amo você. A palavra amo ressoou no ar como um eco forte, mas logo foi interrompido por outra explosão, agora da porta, janelas quebrando,
o barulho sendo ensurdecedor. Entraram mais homens e a correria se intensificou, enquanto a fumaça tornava tudo confuso. No caos, Leandro se viu em um conflito entre amor e traição. Um abismo de segredos, a ameaçar tudo ao seu redor. E no meio disso tudo, ele percebeu que talvez a verdade fosse muito maior do que imaginava. O que Carlos realmente havia escondido. O que estava em jogo. O pânico dominava, e o futuro de Leandro tinha se transformado em um mistério sombrio. Tudo o que ele acreditava saber agora estava desmoronando. Qual seria o preço que pagariam por aquilo? O que encontrariam nas sombras? Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. O que você escondeu de mim, Carlos? A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo parecia parar. Os homens encapuzados entreolharam-se, ainda prontos para agir, mas congelados pelas palavras reveladoras de Carlos. O homem corpulento, com um olhar aflito, pareceu hesitar. O que era essa verdade que Carlos guardara tão bem? A tensão era ameaçadora. Então, com um movimento inesperado, um dos encapuzados soltou um grito. Pare com essa palhaçada, Carlos. Você não escapa. As coisas não são como você pensa. As palavras cortaram o ar pesado, e Leandro sentiu o coração disparar ainda mais. A cada segundo, a pressão aumentava, e a revelação pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. Nesse momento, um outro encapuzado mais próximo puxou uma máscara para baixo, revelando um rosto familiar. Leandro piscou em choque. João? O amigo de infância que ele pensava estar em outra cidade. O mundo girou, e com ele, tudo que Leandro acreditava saber. Como João estava envolvido com tudo aquilo. Você? Você trabalha com eles? Leandro estava paralisado. O nó na garganta se tornou quase insuportável. João encolheu os ombros, uma expressão amarga de vergonha espalhando-se por seu rosto. Foi uma maneira de sobreviver, Leandro. E você nem imagina o que eles realmente querem. Carlos olhou entre os dois. A desesperança começou a preencher os espaços entre as palavras. João, você não tem ideia do que está fazendo. Eles têm planos para você e eu só queria proteger o Leandro. Proteger? João retrucou, rindo de maneira amarga. Você se acha mais forte por causa do seu dinheiro, mas não percebe que tudo isso está desmoronando. Você também é parte do problema. As palavras atingiram Carlos como um soco. O homem corpulento fez um gesto brusco. Chega de conversa. Vamos acabar com isso. A intensidade da situação estava além do que Leandro poderia imaginar. Ele precisava de uma saída, mas ver João, do outro lado, o deixou confuso. Como aquele amigo poderia se aliar a pessoas assim? Enquanto os encapuzados se moviam, um estrondo distante explodiu, ecoando pela barbearia. As luzes piscaram e o ar ficou pesado, como cheiro de fumaça. A porta voou para dentro, sendo arremessada por uma força invisível. As pessoas gritaram e os homens encapuzados entraram em pânico. E foi nesse caos que algo inusitado aconteceu. Carlos, em um ato de desespero, tomou a frente. Leandro, corra! Fique longe deles. Ele empurrou o garoto em direção a uma porta dos fundos. A determinação em seu olhar era tão intensa que Leandro sentiu um misto de amor e raiva. Ele queria acreditar que Carlos estava fazendo o melhor, mas as revelações estavam montando um quadro cada vez mais confuso. Pai, não! Leandro gritou. Mas não havia tempo. Carlos se virou e a conexão entre eles se rompeu, ao mesmo tempo em que João gritou. Leandro, espera! A verdade é que ele não é seu pai de verdade.
O estalo da verdade cortou o ambiente como um raio. A revelação de João caiu como uma tempestade. Carlos não era seu pai. O chão pareceu se abrir debaixo dos pés de Leandro, colocando tudo o que ele acreditava ter como seguro em xeque. Ao olhar novamente para Carlos, agora recuado, com medo, Leandro ficou paralisado. O que era verdade? O que era mentira? A única certeza que tinha era do aperto em seu peito, e a pergunta pulsava dentro dele. Como tudo poderia estar tão errado? As sirenes da polícia se aproximavam. A barbearia agora era apenas um campo de batalha entre segredos e verdades não reveladas. E a única esperança que restava era uma saída que parecia se fechar rapidamente. Qual seria a real conexão que ligava todos aqueles que, de alguma forma, eram parte daquela história? Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. O que você escondeu de mim, Carlos? A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo parecia parar. O silêncio cercava os dois, a realidade nua e crua ia se criando diante dos olhos de Leandro. Os homens encapuzados entreolharam-se, ainda prontos para agir. O homem corpulento começou a rir. Um som seco e cruel. Você realmente achou que ele era seu pai? O que você sabe sobre a verdade, garoto? O ataque foi como um golpe na barriga. Os olhos de Leandro se abriram. A mente girava em um turbilhão de confusão e raiva. Cala a boca! Carlos gritou, mas a voz soou fraca, como se não houvesse mais certeza no tom. Ele parecia um homem pequeno, colocado contra a parede. Leandro, sem entender a profundidade da situação, gritou de volta. Se você não é meu pai, quem é você então? O homem corpulento sorriu com um brilho maligno. Você quer a verdade? A verdade é que Carlos nunca foi seu pai. Ele não teve coragem de contar. Mas sua mãe, ela era minha irmã. E você, Leandro, é meu sobrinho. O impacto das palavras bateu como um trovão. Leandro sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. Um vazio profundo se formou em seu peito. Era muito para processar. Ele olhou para Carlos, esperando uma explicação. Não, isso não pode ser verdade. Leandro balançou a cabeça, a respiração acelerando. A raiva, confusão e a dor se misturavam. Por que você não me contou? As lágrimas ameaçavam brotar. O desespero passou por suas veias. Eu queria te proteger, Carlos respondeu, mas a fraqueza na voz dele não convenceu Leandro. Além disso, o homem corpulento tinha um brilho de satisfação em seus olhos. Era quase como se ele estivesse se alimentando do sofrimento do garoto. Proteger? João, que estava ali próximo, não pôde evitar. Dizer a verdade é proteger também. Você estava estragando a vida do Leandro. As palavras de João foram um estalo agudo em meio ao caos. Aquela cena parecia uma pegadinha cruel. Mas agora era real, e os sentimentos estavam todos à flor da pele. E foi nesse momento que tudo estourou. Uma explosão dentro da barbearia. Tudo iluminou como um flash de câmera, e o ruído ensurdecedor fez o chão tremer. Cortinas de fumaça escura subiram rapidamente, e o ar ficou denso. Os gritos dos clientes ecoaram como se vivessem um filme de terror. A confusão tomou conta. O espaço que antes era um santuário de sonhos se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Leandro tentou procurar por Carlos, mas as figuras encapuzadas se moviam como sombras, arrastando metal e gritando ordens. Em meio à fumaça, ao caos, algo lhe dizia que a verdade não era a única coisa que estava se revelando. Em um canto,
Enquanto a situação se tornava cada vez mais perigosa, Leandro viu um papel cair na sua direção. Ele tinha a mesma tinta que brilhou antes, mas com a pressão do momento, o garoto não poderia se distrair. As pessoas estavam correndo, e ele sabia que precisava agir. João se aproximou, sua expressão preocupada. Leandro, a sua vida depende disso. Você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, um novo tiro estourou, fazendo todos se agacharem. Caos. E ao mesmo tempo que as mentiras se desenrolavam, uma nova verdade estava prestes a emergir. Algo que poderia mudar tudo novamente. Porque, de repente, uma voz familiar, mas não esperada, quebrou o silêncio. Pode ser ouvida do outro lado da barbearia. Leandro, eu estou aqui. Era Sofia, sua mãe. Ela surgiu da fumaça, parecendo uma miragem, trazida pelo desespero e pelo amor. Antes que Leandro pudesse entender o que estava acontecendo, ela correu em direção ao filho, e ele sentiu que o chão se abria, ainda mais sob seus pés. O que ela estava fazendo ali? Sofia, o que você está fazendo? Leandro gritou, mas ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Carlos. O choque nos olhos dela fez tudo parecer ainda mais real. Nós precisamos sair daqui, eles estão vindo. O desespero em sua voz era palpável. Os encapuzados começaram a se mover, cercando-os, e a barbearia, que era um sonho, agora vivia uma verdadeira pesadelo. O que você fez, Carlos? O que você escondeu? Sofia imediatamente fez a pergunta que ninguém queria responder. E em um instante, tudo o que Leandro pensou que sabia estava prestes a desmoronar de novo, colocando mais uma camada de incerteza sobre um futuro que parecia cada vez mais sombrio. O caos aumentava. Sirenes gritantes se aproximavam, mas a comparação de segredos e a verdade do passado ainda se desenrolava. Entre caos, fumaça e dúvidas, qual era a verdadeira natureza daquela conexão? E como isso poderia impactar Leandro? Ele sentia que a resposta estava mais próxima do que imaginava, mas o caminho para descobrir gerava mais perguntas do que certezas. E a única certeza é que ele não podia voltar atrás agora. Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. O que você escondeu de mim, Carlos? A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo parecia parar. Enquanto o silêncio cercava os dois, a realidade nua e crua ia se criando diante dos olhos de Leandro. Os homens encapuzados entreolharam-se, ainda prontos para agir. O homem corpulento começou a rir, um som seco e cruel. Você realmente achou que ele era seu pai? O que você sabe sobre a verdade, garoto? As palavras cortaram o ar pesado, e Leandro sentiu seu estômago se revirar. Queria gritar, mas o medo o engolia. Cala a boca! Carlos gritou, mas a voz soou fraca, como se não houvesse mais certeza no tom. Ele parecia um homem pequeno, colocado contra a parede. Leandro, sem entender a profundidade da situação, gritou de volta. Se você não é meu pai, quem é você então? O homem corpulento sorriu com um brilho maligno. Você quer a verdade? A verdade é que Carlos nunca foi seu pai. Ele não teve coragem de contar. Mas sua mãe, ela era minha irmã. E você, Leandro, é meu sobrinho. O impacto das palavras bateu como um trovão. Leandro sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. Um vazio profundo se formou em seu peito. Ele olhou para Carlos, esperando uma explicação. Não,
Isso não pode ser verdade. Leandro balançou a cabeça, a respiração acelerando. A raiva, a confusão e a dor se misturavam. Por que você não me contou? As lágrimas ameaçavam brotar. O desespero passou por suas veias. Carlos olhou fixamente, como se estivesse se despedaçando. Eu queria te proteger, respondeu, mas a fraqueza na voz dele não convenceu Leandro. Além disso, o homem corpulento tinha um brilho de satisfação em seus olhos, como se estivesse se alimentando do sofrimento do garoto. Proteger? João, que estava ao lado, não pôde evitar. Dizer a verdade é proteger também. Você estava estragando a vida do Leandro. Sua indignação cortou o ar pesado. E foi nesse momento que tudo estourou. Uma explosão dentro da barbearia. Tudo iluminou como um flash de câmera. E o ruído ensurdecedor fez o chão tremer. Cortinas de fumaça subiram rapidamente. E o ar ficou denso. As pessoas gritaram. E os homens encapuzados entraram em pânico. Leandro tentou procurar por Carlos, mas as figuras encapuzadas se moviam como sombras, arrastando metal e gritando ordens. Em meio à fumaça, ao caos, algo lhe disse que a verdade não era a única coisa que estava se revelando. Em um canto, enquanto a situação se tornava cada vez mais perigosa, Leandro viu um papel cair na sua direção. Ele tinha a mesma tinta que brilhou antes, mas com a pressão do momento, o garoto não poderia se distrair. As pessoas estavam correndo, e ele sabia que precisava agir. João se aproximou, sua expressão preocupada. Leandro, a sua vida depende disso. Você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, um novo tiro estourou, fazendo todos se agacharem. Caos. E ao mesmo tempo que as mentiras se desenrolavam, uma nova verdade estava prestes a emergir. Algo que poderia mudar tudo novamente. A voz familiar e não esperada cortou o silêncio ensurdecedor. Leandro, eu estou aqui! Era Sofia, sua mãe. Ela surgiu da fumaça, parecendo uma miragem, trazida pelo desespero e pelo amor. Antes que Leandro pudesse entender o que estava acontecendo, ela correu em direção ao filho, e ele sentiu o chão se abrir ainda mais sob seus pés. O que ela estava fazendo ali? Sofia, o que você está fazendo? Leandro gritou. Mas ela não respondeu. Os olhos dela estavam fixos em Carlos, e a tensão no ar aumentava a cada segundo. Nós precisamos sair daqui. Eles estão vindo. O desespero na voz dela era palpável. Os encapuzados começaram a se mover, cercando-os. E a barbearia, que era um sonho, agora vivia um verdadeiro pesadelo. O que você fez, Carlos? O que você escondeu? Sofia imediatamente fez a pergunta que ninguém queria responder. E em um instante, tudo o que Leandro pensava saber estava prestes a desmoronar de novo. Foi por sua causa que ela morreu, Carlos. Sofia gritou, suas palavras cortando como uma faca. O tempo ficou parado novamente. O que Sofia estava dizendo? O silêncio agora era de morte e traição. Leandro ficou paralisado, o coração batendo rápido. Carlos a encarou, seu rosto um retrato de horror. Não! Não pode ser! As palavras dela ecoaram, e o grupo encapuzado ficou em silêncio, aproveitando o momento de impacto. A revelação foi uma bomba nos ouvidos de Leandro. Você sabia? Você sabia o que aconteceu com ela? Ele sentiu a raiva explodir dentro de si. O homem corpulento sorriu com malícia, como se tivesse conseguido o que queria. E vocês acham que isso acaba aqui? O passado sempre volta. Tia, e sempre se vinga. E com isso,
Uma nova explosão abalou a barbearia. Pedras e estilhaços voaram pela sala, enquanto a fumaça e o caos se espalhavam. Leandro percebeu que tudo isso era só o começo da tempestade. Um pesadelo do qual não poderiam escapar facilmente. Qual seria o preço real da verdade agora que estava à vista? E como poderiam lidar com as sombras do passado que estavam prestes a se tornar ainda mais sombrias? Leandro olhou para Carlos, a expectativa pesando mais do que o medo que pulsava dentro da barbearia. O que você escondeu de mim, Carlos? A pergunta ecoou pela confusão, e por alguns instantes o tempo parecia parar. Enquanto o silêncio cercava os dois, a realidade nua e crua ia se criando diante dos olhos de Leandro. Os homens encapuzados entreolharam-se, ainda prontos para agir. O homem corpulento começou a rir. Um som seco e cruel. Você realmente achou que ele era seu pai? O que você sabe sobre a verdade, garoto? As palavras cortaram o ar pesado e Leandro sentiu seu estômago se revirar. Queria gritar, mas o medo o engolia. Cala a boca! Carlos gritou, mas a voz soou fraca, como se não houvesse mais certeza no tom. Ele parecia um homem pequeno, colocado contra a parede. Leandro, sem entender a profundidade da situação, gritou de volta. Se você não é meu pai, quem é você então? O homem corpulento sorriu com um brilho maligno. Você quer a verdade? A verdade é que Carlos nunca foi seu pai. Ele não teve coragem de contar, mas sua mãe... Ela era minha irmã. E você, Leandro, é meu sobrinho. O impacto das palavras bateu como um trovão. Leandro sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. Um vazio profundo se formou em seu peito. Ele olhou para Carlos, esperando uma explicação. Não, isso não pode ser verdade. Leandro balançou a cabeça, a respiração acelerando. A raiva, a confusão e a dor se misturavam. Por que você não me contou? As lágrimas ameaçavam brotar. O desespero passou por suas veias. Eu queria te proteger. Carlos respondeu, mas a fraqueza na voz dele não convenceu Leandro. Além disso, o homem corpulento tinha um brilho de satisfação em seus olhos, como se estivesse se alimentando do sofrimento do garoto. Proteger? João, que estava ali próximo, não pôde evitar. Dizer a verdade é proteger também. Você estava estragando a vida do Leandro. As palavras de João foram um estalo agudo em meio ao caos. E foi nesse momento que tudo estourou. Uma explosão dentro da barbearia. Tudo iluminou como um flash de câmera, e o ruído ensurdecedor fez o chão tremer. Cortinas de fumaça subiram rapidamente, e o ar ficou denso. As pessoas gritaram e os homens encapuzados entraram em pânico. Leandro tentou procurar por Carlos, mas as figuras encapuzadas se moviam como sombras, arrastando metal e gritando ordens. Em meio à fumaça, ao caos, algo lhe disse que a verdade não era a única coisa que estava se revelando. Em um canto, enquanto a situação se tornava cada vez mais perigosa, Leandro viu um papel cair na sua direção. Mas, naquela pressão, ele não pôde se distrair. João se aproximou, sua expressão preocupada. Leandro, a sua vida depende disso. Você precisa entender. Mas antes que pudesse terminar, um novo tiro estourou, fazendo todos se agacharem. O espaço estava se tornando um campo de batalha e os instintos de sobrevivência começaram a gritar. O homem corpulento então fez um gesto e um dos encapuzados apontou a arma diretamente para Carlos. Fique onde está, e não pense que ainda pode controlar isso. Você sabe que a sua família vai pagar pelo que fez. Leandro olhou para Carlos. Eles estavam à beira do precipício. Mas então, algo inesperado aconteceu.
A janela da barbearia explodiu, e um grupo de homens vestidos de preto irrompeu. Eram policiais, mas não qualquer grupo de policiais. Leandro reconheceu os rostos. Eram aqueles do passado que ele não conseguia esquecer. Os policiais que haviam prendeu sua mãe. Leandro, um deles, um homem corpulento com tatuagens marcadas nos braços, apontou para o garoto, os olhos arregalados. Saia daí, garoto. Ele não é quem você pensa. A revelação caiu como um raio. Leandro viu Carlos mudar de expressão, e as palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele não é quem você pensa. Não, não é possível, Carlos murmurou, mas seu olhar era de pânico. O medo se misturava com a traição. Leandro se virou para o policial, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que ele fez? O que está acontecendo? Um dos encapuzados gritou, e uma troca de tiros começou. O ambiente virou um caos, e Leandro se viu preso entre duas verdades conflitantes. Leandro, escute, o policial gritou. A verdade do seu pai não é o que você pensa. Vamos acabar com isso. Do outro lado, o homem corpulento gritou para Carlos. Você pode achar que escapou, Carlos, mas a sua dívida chegou para cobrar. Você estruturou uma mentira tão profunda que agora todos vão sofrer por isso. O turbilhão de emoções tomou conta. Os tiros continuavam, as vozes se misturavam, e Leandro não sabia mais em quem confiar. A realidade era uma rede de mentiras e segredos que se entrelaçavam e contradiziam. Tudo o que acreditava estava prestes a ruir de novo. E no olho do furacão, uma nova bomba estava prestes a ser revelada. A verdade é que você não é a única vítima, garoto. O homem corpulento disparou. O que ele estava escondendo? Quem mais estava envolvido? Leandro sentiu um frio na espinha. O que mais a barbearia revelaria? As perguntas assombravam enquanto o caos se intensificava. E a única certeza que tinha é que sua vida nunca mais seria a mesma. Leandro estava em pé, cercado pelo caos. As balas zumbiam, e o cheiro de fumaça tornava tudo ainda mais sufocante. Ele olhou para Carlos, que estava visivelmente abalado, seu rosto pálido e mão tremendo. Mas o que mais o perturbava era a revelação cruel de que nunca tiveram um laço de pai e filho. O homem que acreditou ser seu mentor agora era um estranho, envolvido em um passado sombrio. Uma confusão ofuscava sua mente. Carlos, o que você realmente fez? O que está acontecendo? Ele gritou, com a voz embargada. O silêncio se instalou por um breve momento, quebrado apenas pelos ecos da batalha. Carlos respirou fundo, sua expressão mudando de pânico para determinação. Leandro, eu vou te explicar. Eu nunca quis que você ficasse preso a tudo isso. Tentei te dar uma vida nova, longe dos meus erros. Erros? O desespero tomou conta. E mente que você me faria feliz com mentiras? A verdade sempre aparece, não é? A raiva fervia dentro dele, como um vulcão prestes a explodir. Os encapuzados avançaram, mas a porta foi arrombada mais uma vez por policiais, armados e determinados. Abaixe-se, todos no chão! O comando ecoou pela barbearia e um novo turbilhão se formou. Leandro sentiu um misto de alívio e pânico. Exatamente o que precisavam, mas o medo do desconhecido ainda pairava. Leandro, escute! O policial mais próximo gritou, gesticulando para que se afastasse de Carlos. Esse homem não é quem ele diz ser. Você não sabe as decisões que ele tomou. A tensão estava no ar, cortante como uma lâmina. Leandro olhou para Carlos, depois para João. A verdade poderia ser mais sombria do que aquilo que conhecia. As memórias da sua mãe passaram por sua mente como relâmpagos. Mãe,
O que houve com você? O eco da sua pergunta fez Carlos parecer ainda mais pequeno. Foi nesse momento que Sofia, que havia estado ao fundo, se aproximou. Você não pode acreditar neles, Leandro. A verdade é mais complexa. A voz dela tremia, mas havia uma certeza. Carlos te ama. Ele apenas tentou proteger você do mundo cruel. O homem corpulento, percebendo a fragilidade da situação, levantou a voz. Basta! Não vamos deixar que tudo isso se transforme em um conto de fadas. O passado vem para cobrar. E com isso, ele começou a avançar. O ar estava elétrico. Leandro se preparou para o pior. O coração acelerado e o medo crescendo. O que mais sua vida poderia desmoronar? Mas então, algo em Carlos mudou. Ele se levantou. Olhos cheios de algo que parecia ser arrependimento ou talvez coragem. Eu nunca me arrependi de te amar, Leandro, Carlos disse, mais firme. Eu vou enfrentar minhas consequências. E quero que você saiba que você tem uma família. Mesmo que eu tenha sido um covarde em esconder isso de você. As portas da barbearia estavam em pedaços, mas a verdade não poderia ser destruída. Os encapuzados começaram a recuar diante da força de Carlos. Leandro percebeu que, apesar de todas as mentiras, havia um laço que não podia ser quebrado. E a escolha agora era dele. Vamos juntos, então! Gritou Leandro, sua voz cortando como uma faca. A verdade é nossa aliada. Chegou a hora de parar de viver no medo e lutar pelo que é certo. A determinação pulsava em seu peito. Carlos olhou para ele, um novo brilho nos olhos. Você é mais forte do que eu jamais fui, garoto. Vamos encarar isso de frente. O movimento estrondoso das sirenes ecoava, e a esperança começou a entrar no coração deles. A barbearia ainda era um campo de batalha, mas ninguém poderia destruir o sonho de Leandro, o garoto que uma vez se sentiu invisível. Ele finalmente entendia que era hora de escrever sua própria história. E ao lado dele, Carlos escolheria ser mais do que apenas um homem marcado pelo passado. À medida que os policiais cercavam a cena, Leandro sentiu um peso se levantar. O futuro era incerto, mas a coragem brotava como uma flor em meio ao caos. Naquele momento, sabia que a luta estava apenas começando. E você, que acompanhou tudo isso até aqui, precisa se juntar a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A hora é agora. Ponto.